tô aqui para falar com vocês a respeito da calorimetria. Então, antes da gente começar o estudo da calorimetria, eu venho ressaltar uma diferença importante de conceitos básicos físicos, tá? Então, a gente vai falar o seguinte: calor é uma grandeza diferente de temperatura, tá? O que a gente vai ver é que essas grandezas, elas se relacionam, mas não é a mesma coisa. Quando eu falar calor, a gente vai definir como uma energia térmica que transita de um corpo para o outro, de um ambiente para o outro, beleza? E a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, se eu tenho uma transferência de energia térmica, eu posso ter como consequência alteração na temperatura, no grau de agitação das moléculas. Então eu posso relacionar calor com temperatura, mas eu jamais vou falar que um corpo transfere temperatura para o outro. Temperatura não é transferível. Temperatura vai medir um grau de agitação. O que eu consigo transferir? Eu consigo transferir energia, eu consigo transferir calor, certo? A gente vai dividir o nosso estudo do calor em dois tipos. Eu vou falar que existe um calor chamado de sensível e eu tenho um calor chamado latente. Qual é a diferença? Está na consequência quando eu tiver essa troca. Se eu tiver uma troca de calor sensível, a consequência é uma variação da temperatura. Se eu tiver uma troca de calor do tipo latente, a consequência é um processo de mudança de fase. Lembrando que calor é definido como energia térmica que transita, em trânsito. Então, eu transfiro uma energia de um corpo para o outro e aqui eu tenho os fatores que seriam as consequências dessa transferência de energia. A gente vai estudar especificamente o calor sensível. Então, eu vou falar que uma determinada quantidade de calor, vou representar com a letra Q, ela pode ser definida por alguns fatores diretamente ligados. Que eu vou falar que é a massa, o calor específico e uma variação de temperatura. O que representa cada esse elemento? Cada elemento desse. Eu vou falar que o M aqui é a massa do corpo. Está diretamente ligado à quantidade de calor. O que isso quer dizer? Bom, aquele corpo que tiver maior massa vai ter maior calor sensível envolvido. É diretamente proporcional, certo? O C aqui é uma propriedade, esse C a gente representa com o C minúsculo, ele é uma propriedade do material. Eu vou chamar de calor específico, ok? Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre essa propriedade. E o ΔT representa a variação de temperatura. Lembrando que todas as vezes que eu falar variação, eu estou pensando numa medida final menos a inicial. É importante você seguir essa ordem. Então aqui dentro da variação da temperatura, é a temperatura final menos a temperatura inicial, beleza? Unidades de medida do sistema internacional. Calor é medido em joules, mas vai aparecer com frequência calorias. A gente não precisa decorar a conversão de joules para caloria. O exercício ele vai me fornecer essa informação, certo? A massa, unidade do sistema internacional, é quilogramas, mas é comum aparecer gramas também, beleza? E o calor específico, unidade do sistema internacional, seguindo essa ordem, seria joules por quilograma Kelvin, certo? Mas é muito comum aparecer assim, caloria por grama graus Celsius. A gente vai lidar com essa medida, essa unidade para representar com frequência o calor específico. E a variação de temperatura a gente vai usar em Celsius na maior parte dos resultados que a gente encontrar ou precisar usar nessa equação. E lembrando que se ele me der uma informação de temperatura em Kelvin, o que eu preciso é da variação da temperatura. E aí a variação
em Kelvin é a mesma variação em Celsius. Então não tem problema se eu colocar aqui uma variação trabalhada em Celsius, beleza? Vamos entender melhor o que seria o calor específico. Eu já adianto que ele é uma propriedade do material, então ele depende da substância. A gente encontra esses valores tabelados e eu não tenho que decorar nenhum valor, tá? Para a gente entender melhor, eu vou usar um exemplo. Suponha que eu te forneça a informação do calor específico da água e eu coloco assim, ó, é 1 caloria por grama grau Celsius. E eu vou falar também, comparar ao da areia. Eu te dou 0,2 calorias por grama grau Celsius, beleza? Como é que a gente vai interpretar esses números? Pela unidade, eu consigo fazer uma leitura dessa propriedade. Então, quando eu falo 1 caloria por grama grau Celsius, significa o seguinte, ó, que se eu tiver 1 grama de água e eu quiser alterar 1 grau Celsius, eu vou precisar de 1 caloria. Então, a cada 1 grama de água é necessário 1 caloria para variar 1 grau Celsius. A mesma ideia eu vou fazer com relação ao valor do calor específico da areia. Então, quando eu falo 0,2 calorias por grama grau Celsius, significa que aqui, ó, a areia, para cada 1 grama, ela vai ser necessário apenas 0,2 calorias. Então, concorda que se eu comparo a mesma quantidade de massa, eu tenho 1 grama de água, 1 grama de areia, e eu quero ver quem vai precisar de mais ou menos energia para variar 1 grau, eu olho para o calor específico. Então, a areia, ela precisa de menos calorias. Então, vai ser muito mais rápido o processo de variação da temperatura da areia em relação à mesma quantidade se eu tivesse em água, beleza? Então, assim, o calor específico nos indica se aquela substância vai precisar de mais ou menos calorias, ou joule, se a unidade for joule, para que eu consiga variar cada grau Celsius uma determinada base de massa, que no caso aqui seria grama, beleza? Ressaltando que essa unidade pode variar de exercício para exercício. Então, a unidade do Sistema Internacional, ele usa quilograma para massa, ele usa, em vez de caloria, ele usa joule, mas a leitura dessa propriedade seria a mesma, tá? Em geral, eu não tenho que decorar esses números, mas eu tenho que ter uma noção de que alguns materiais têm calores específicos muito baixos. É o caso dos metais. Então, os metais têm valores de calor específicos baixos e por isso eles precisam de menos energia térmica para variar a cada grama 1 grau Celsius, tá? Então, só ressaltando que é interessante a gente ter essa noção dos materiais que possuem maior ou menor calor específico. A água é uma das substâncias que tem maior valor de calor específico, que é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, dentro de uma questão, a dica é você analisar que, em geral, tá, os valores de calor específico das substâncias tendem a ser menores que 1, beleza? Então, só para ressaltar essa observação, lembrar que o da água é um dos maiores valores de calor específico. Eu vou retornar agora com a nossa equação para cálculo do calor sensível, a fórmula Q igual a mc ΔT, que é conhecida como Q macete. Só que agora eu vou ressaltar uma outra informação. A gente vai poder substituir esse produto da massa pelo calor específico por uma medida que eu vou chamar de capacidade térmica. Eu vou representar com a letra C maiúscula, só que eu não posso confundir capacidade térmica com calor específico. O calor específico ele é uma propriedade da substância. Então, se eu quero saber o calor específico do ferro, eu consulto esse valor e eu vou conseguir chegar no resultado, tá? Mas se ele pede a capacidade térmica do ferro, depende. Depende de qual quantidade de massa eu estou lidando.
Então, eu posso ter, por exemplo, 1 litro de água e essa medida tem uma capacidade térmica. Então, como que eu descobriria a capacidade térmica? Eu pegaria a massa desse corpo e multiplicaria pelo seu calor específico, beleza? Mas se em vez de eu falar que eu tenho 1 litro de água e eu tenho 1000 litros de água, então agora eu mudei a massa, eu mudei a quantidade, eu não alterei o calor específico, porque eu mantive a mesma substância, mas agora eu alterei a massa, consequência, alterei a capacidade térmica. Então, a capacidade térmica não é um valor constante, ele é diretamente dependente da massa daquele corpo. Então, quanto mais massa eu tiver, maior a capacidade térmica que esse corpo tem. A gente vai interpretar de uma outra maneira também. Se eu substituir esse termo pelo C, eu vou pegar o ΔT e vou passar dividindo. E aí eu vou definir então que a capacidade térmica é a quantidade de calor trocada sobre a variação de temperatura ser dada em calorias por graus Celsius, que é o mais usual, ou a gente pode também, no sistema internacional, joules por Kelvin, ou joules por graus Celsius, porque lembrando que a variação de temperatura em Kelvin é o mesmo valor da variação em Celsius, certo? Bom, como é que a gente vai representar essa grandeza, né? Interpretar essa grandeza? Ele vai me dizer quanto de calor em calorias, por exemplo, que é necessário para cada grau Celsius eu variar. Então, quanto maior a capacidade térmica desse corpo, significa que mais calorias ele vai precisar para variar cada grau Celsius. Então, é mais difícil eu variar a temperatura desse corpo, beleza? Ele consegue trocar mais calor variando menos a temperatura. Então, essa ideia aqui de troca de calor a gente vai detalhar posteriormente, mas a princípio dá pra gente pensar num exemplo. Eu uso como um fluido para refrigerar o meu sistema de um motor. Pensa num carro, eu preciso de água para fazer toda a refrigeração do motor, certo? Eu não vou usar um fluido que tenha uma baixa capacidade térmica, porque se eu tiver uma baixa capacidade térmica, com poucas calorias, eu vou variar 1 grau Celsius. E aí, quando receber calorias, receber energia, né? Eu vou aumentar muito a temperatura daquele fluido. Então, qual é o meu interesse? Que eu receba calor, que esse fluido retire calor ali do motor para fazer uma refrigeração, mas que receba esse calor variando a menor quantidade possível da temperatura. Então eu vou dizer que eu uso um corpo, né, que tenha alto valor de capacidade térmica. Eu vou usar água, porque a água é um fluido que já tem esse fator calor específico alto, e se eu quiser ainda aumentar a capacidade térmica, eu coloco mais massa, coloco uma quantidade maior de água para circular dentro daquele sistema de refrigeração, beleza?